Glória a Jesus. Agora sim. Lucas capítulo 5, por favor. Quem puder, abra a Bíblia comigo. Lucas capítulo 5. Quem achou diz amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos, diga, dois barcos, junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, diga, de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. Feche seus olhos, você que pode. Jesus, te agradecemos pelo dom da vida e o privilégio de te servir, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante da Tua Palavra, na Tua presença, ofertando um culto racional a Ti. Até aqui nós entregamos ao Senhor nosso louvor, adoração, nossas ofertas, e nesse momento nós vamos nos assentar para receber aquilo que só o Senhor pode nos entregar, a Tua Palavra. Fala conosco, é o que mais uma vez nós te pedimos, e por fé já te agradecemos, no nome de Jesus. Quem pode diz amém. Se assente, por favor. Esse é um texto bastante conhecido. Eu quero convidar você para a gente pensar hoje, não é exatamente sobre o contexto do texto, o que acontece no barco, a pesca, isso a gente conhece bem, mas são alguns princípios que existem aqui dentro. A Bíblia diz que Jesus vem andando e ele está sendo comprimido pela multidão, tem bastante gente pressionando ele, e então ele decide, junto ao lago de Genezaré, que ele precisa organizar a sua logística de pregação, ele precisa se adaptar a um lugar para pregar. Mas o texto vai nos dizer que ele vê dois barcos. Quantos barcos, gente? De forma objetiva, ele enxerga dois barcos distintos aqui onde ele está chegando. Dentro do lago existem tantos outros barcos, na praia outros mais, mas de todos ele vê dois, e de dois ele vê um. É isso que eu queria chamar sua atenção hoje. Haviam outros barcos no lago, sim ou não? Tem alguém me ouvindo, gente? O som está bom hoje? Estamos ajustando devagarzinho, está melhorando. Louva a Deus pela vida de todo mundo que está se empenhando para isso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. O som precisa sempre estar ajustado, e nós estamos pelejando com isso já há algum tempo. Deus tem nos abençoado. Deus continue nos ajudando nisso, para que vocês possam ouvir de forma agradável, você que no tempo, você atrás da gravação aí na tela ou ao vivo. Jesus chega no ambiente, então ele vê todo o ambiente, mas a Bíblia diz que ele enxerga dois barcos. Desses dois barcos ele enxerga um, e esse um é de um jovem chamado Simão Pedro. E então Jesus decide entrar nesse barco. E é sobre isso que eu queria pensar com vocês essa noite, porque o barco que Jesus entra é de um jovem problemático, complicado, cheio de defeitos, cheio de equívocos, cheio de pensamentos errados. O barco que Jesus entra não é do pastor da igreja, que a igreja católica vai chamar do primeiro papa, não é do Pedro pregador de Atos 2, não é do Pedro cheio do Espírito Santo, é de um jovem num dia ruim, num momento ruim, e com uma vida toda atrapalhada para ofertar. É isso que eu queria pensar com vocês, sobre quando Jesus nos escolhe, sobre quando Jesus decide nos aceitar, porque a gente fala muito sobre aceitar a Jesus, mas o mais lindo do Evangelho não é só a gente aceitar, é o fato dele nos aceitar. É muito mais difícil, porque aceitar alguém que entregou a vida por nós não é tão difícil. Aceitar alguém que nos oferece a vida eterna não é difícil. Aceitar alguém que muda a sorte na nossa vida é até fácil. Difícil é quem é tudo isso, aceitar pessoas como eu e você.
Porque diferente dos homens, Jesus nos conhece. Mas Ele não nos conhece como os amigos conhecem, como o cônjuge conhece, como o pastor conhece. Jesus conhece aquilo que nós somos de verdade. A essência, os erros, os vícios, as mentiras, os medos, os traumas. Quando Jesus está chegando em Genezaré, pastor Valmir, ele está vendo um menino complicado, cheio de trauma, cheio de complexo, e com uma visão do evangelho toda distorcida. Mas ainda assim, Jesus observa o barco e diz assim: é nesse que eu vou entrar. A primeira coisa que eu quero que você guarde, me ajuda a pregar aí com toda a organização possível, para não expor a saúde de ninguém, mas olha para alguém perto de você e diga assim: Jesus não se equivocou. Não, você não entendeu, né? Melhora isso para mim, me ajuda aí. Olha assim, quando Ele te escolheu, Ele já sabia quem você era, mas ainda assim Ele decidiu entrar no teu barco. Talvez se fosse para me escolher, eu não me escolheria. Eu diria assim: não, Jesus, esse não é o melhor, não tem os atributos que o Senhor precisa, não tem aquilo que é necessário. O Senhor quer montar um grupo que vai impactar o mundo. Se fosse na ótica humana, seria mais fácil o quê? Vamos procurar bons oradores, vamos à Grécia procurar os sábios, vamos procurar aqueles que entendem de cultura, de filosofia, eles já falam bonito. Ou então vamos nos templos pegar os líderes de sinagoga, eles já conhecem a Torá. Aí Jesus decide no mar pegar gente ignorante de pai e de mãe, que não sabe nem falar o idioma direito, que carrega uma espada na bainha e está pronto para arrancar essa espada, e ainda jura por tudo que é mais sagrado que Jesus vai começar uma revolução. Se a gente olha para esse povo e diz assim: nunca, esse não. Assim como nós somos pré-julgados e pré-julgamos. Há uma cultura em nosso meio que está sendo ainda exacerbada por conta das mídias. E nas mídias nós só conhecemos pessoas perfeitas. Todo mundo é perfeito, é bonito, com português correto, com os filtros. E a gente se vende assim. Só que isso está gerando uma utopia coletiva, porque todo mundo se projeta e projeta no próximo. Nível de perfeição criado à maneira humana. E nós estamos nos tornando cada dia mais intolerantes com o próximo e conosco também. E o diabo vai usando isso, sem que a gente perceba, para fazer com que a gente mesmo se auto-execute. Eu não estou aqui pregando para você gostar do seu pecado, para você criar o seu pecado como algo de estimação. Mas é preciso que a gente entenda que as nossas falhas existem. Mas Jesus não se enganou com você. Alguém aqui que está me ouvindo já teve esse pensamento: meu pastor não sabe quem eu sou, meu marido não sabe quem eu sou, minha esposa não me conhece, eu tenho erros, eu tenho traumas, eu tenho medos, eu não posso mostrar isso para ninguém. E o diabo vai tentando dizer assim: você é uma fraude, você é uma mentira, você não é de verdade. Mas o que eu vim pregar ao seu coração essa noite é que Jesus chegou, observou o teu barco e disse: é lá que eu vou entrar. Pouco importa se você é atrapalhado, complicado, desajeitado, ou pensa tudo errado. Jesus olhou o barco da tua vida. E agora eu começo a pregar. Ele olhou o barco da tua existência e disse: eu vou lá em Americana, e eu vou entrar no barco dessa família, dessa casa, nessa vida, desse ministério, desse chamado, e eu vou entrar aí. E pouco importa se o diabo está dizendo que foi errado, que foi equívoco, que foi mentira. Eu vim aqui para te dizer: Jesus não se equivocou com você. Ele conhece, Ele sabe. A despeito disso, muito antes dele existir, havia uma promessa dizendo: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você.
Estende a mão para receber. Antes de você nascer, Ele já te conhecia. E os defeitos que o pecado, que a carne, que a humanidade possam ter colocado em você, não fazem parte do plano original. Ele te conhece antes da existência. E o pecado pode ter deformado, mas você ainda é dele. E Ele decidiu, é no seu barco, é na sua casa, é na sua história que eu vou entrar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Levanta uma das suas mãos bem alto e diga assim: eu não sou um acidente. Não. Melhora, levanta a mão bem alto e diz assim: eu não sou obra do acaso. Melhora, diga assim: eu não sou um acidente. Levanta em alta a mão e profetiza sobre a sua vida dizendo: eu sou um projeto de Deus. Eu sou uma escolha de Deus. Eu sou alguém que Jesus olhou do céu e disse: é por ele, é por ela, é por ele, é por ela. Recebe essa palavra. Pastor, mas os meus erros? Ele não veio para gente perfeita. Ele não veio para gente sarada. Ele não veio para gente curada. Ele não veio para ninguém em si mesmado que pensa que pode ou acha que sabe tudo. Ele veio para caído, para fraco, para oprimido, mas veio estendendo a mão dizendo: vem, 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 porque não é a respeito daquilo que você é ou daquilo que você fará. Vinde após mim e eu farei em vós. O chamado para Jesus não é o destino final. O chamado para Jesus é a caminhada aqui. Ele diz assim: vinde após mim e eu farei em vós. Caminhar com Jesus não é se tornar cidadão do céu. Ah, pastor, misericórdia é, porque senão você aceitava Jesus e morria. Quem quer aceitar Jesus? Eu. Seria até interessante, porque ninguém podia se perder. Mas a proposta é: anda atrás de mim. E aí que eu vou começar a mudar as suas coisas. E aí que eu vou começar a transformar a sua vida. Mas é do dia para a noite? Não. É de uma hora para outra? Não. Mas se você não começar a caminhar, nunca vai acontecer. Há uma grande mentira que o diabo conseguiu plantar no seio da igreja, dizendo: esteja pronto, depois faça. E hoje o que mais se ouve é: depois que eu terminar isso, eu vou servir a Jesus. Depois que eu acabar o curso, eu vou ser crente. Depois que eu terminar a teologia, eu quero começar a pregar. E aí depois a sua vida vai embora e você não conheceu Jesus. Jesus não chamou Pedro e disse assim: meu filho, vem cá, você vai entrar na sinagoga, vai fazer um curso intensivo e depois vai andar comigo. Jesus disse assim: vem. Se fosse hoje, nós iríamos dizer assim: Pedro, você pode vir, mas tira a espada. Pode vir, mas muda a roupa. Pode vir, mas muda o temperamento. E Jesus diz assim: vinde após mim, porque eu farei em você. O que Jesus está te chamando é: vamos andar comigo. E andar comigo não tem nada a ver com religião. Andar comigo não tem nada a ver com dogmas que você carrega. Andar comigo significa todo dia aprender algo novo. Todo dia deixar algo de você para colocar algo de mim. Todo dia arrancar uma pecinha sua daquilo que você intransigentemente levava para trazer no lugar algo que vem só da minha presença. Todo dia você deixa algo da carne e recebe algo novo do Espírito. É a caminhada. É a caminhada de gente que ainda é gente, mas que aceita o chamado dizendo: eu não sei porquê. Tinha tanto barco diferente, tinha tanto barco melhor, tinha tanto barco mais preparado e pessoas melhores, mas Ele me escolheu. Dá um toque num crente assim: Ele te escolheu. E contra isso não há nada que o diabo possa fazer. Você que está aqui hoje, se puder dar uma olhadinha para o lado aí, ó. Você está sentado no meio de escolhidos. Você está do lado de um escolhido. Você está na frente de um escolhido. Você está atrás de um escolhido. Todos que estão aqui hoje é porque Ele de alguma forma escolheu. Lá no bairro, lá naquela igreja, lá naquela congregação, lá naquele congresso. Quando você sentiu a presença e foi para frente, você pensa: eu estou aceitando. Ele está dizendo: não, eu é que estou te escolhendo. Eu entrei no teu barco, entrei na tua vida e não abro mão de você. O mais lindo é que a Bíblia diz que Jesus, entrando nos barcos, Ele pede. Ele começa devagar: você pode se afastar um pouquinho, meu filho? Pois não. E o verso 4, depois ele diz assim: faze-te
ao mar alto e lançai as vossas redes. Jesus está dizendo: eu entro no barco, mas quem vai para o mar alto é você. Eu não vou te levar, você que vai. E você vai lançar a sua rede. Que rede? A rede que deu errado a noite inteira. A rede que não funcionou a noite toda. Mas sabe o que esse texto me ensina? Que quando o trabalho não é suficiente, que quando os meus projetos não são suficientes, a obediência vai entrar no processo. Quando o seu currículo não adiantar mais, quando sua inteligência, sua expertise não forem mais suficientes, vou melhorar, quando tudo que você pode e sabe fazer for feito e não resolveu, Jesus vai entrar com a providência, e a providência virá sempre através da palavra, e a palavra você aceita ou não aceita, porque Jesus não dá uma ordem dizendo você tem que ir. Jesus diz assim: vai para o mar alto, você decide se vai. Chegando no mar alto, Jesus diz assim: lança a rede, você decide se joga. Dá um toque num crente, me ajuda aí, diz assim: mas se jogar, mas se obedecer. Estende a mão para receber, vai. Se você tiver a ousadia de obedecer e ir para o mar alto novamente, se você tiver a ousadia, a coragem de jogar a rede de novo onde não deu certo, agora você vai carregar uma palavra. Então se prepara, porque o que vai acontecer será sobrenatural. Pastor, mas eu já tentei de tudo e não deu certo. Sim, do seu jeito, mas hoje você sai daqui com uma palavra, e com uma palavra a vida nunca mais será a mesma. Aleluia, 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 aleluia. Mas quando Jesus convida Pedro para ir para o mar, não é só sobre a pesca maravilhosa, a primeira descrita, não, senhores. Jesus está dizendo: Pedro, assim vai ser a sua vida. Eu estou nela, e por muitas vezes no ambiente em que você está, ou conhece, ou acha que conhece, as coisas vão sair do controle. As coisas vão mudar de forma muito rápida, e você não vai entender o que está vendo. Mas não se esquece, Pedro, eu estou no barco. Se você puder me ajudar, olha para alguém perto de você e diga assim: Jesus está no barco. No barco da tua existência, Jesus botou o pé e disse assim: ó, é meu. As pessoas podem abandonar o teu barco, a família pode abandonar o teu barco. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu vou largar esse barco. Mas quando ele bota o pé, ele diz assim: pode estar todo atrapalhado, mas é meu. Pode estar todo torto, mas ainda é meu. Pode não ser o maior, mas é meu, fui eu que chamei. O texto sagrado diz que no mesmo barco de Pedro, o Evangelho de Marcos, Mateus, ambos vão descrever isso. Dizem que Jesus está nesse mesmo mar, no mar alto, num grande lago de Genezaré, o mar da Galileia. Estão lá no meio, e uma tempestade vem, e a tempestade começa a bater o mar de um lado para o outro. Pedro se levanta com seus amigos discípulos e diz assim: o Senhor não se importa que a gente pereça? E eu imagino Jesus dizendo assim: eu estou no barco, Pedro. Não, alguém entendeu, mas vou melhorar isso para todo mundo, vai. Quando a onda começa a bater, a gente tem a tendência de olhar para a onda. O que a gente não percebe é que na verdade a onda que está olhando para o barco. O que a gente não percebe é que o limite das ondas está dentro do barco.
A Bíblia vai nos dizer que a nenhum de nós é dado prova além do que a gente dá conta de suportar. Jesus está no barco da tua história, e o vento pode estar balançando, o vento pode estar soprando, mas aos Romanos, o apóstolo Paulo recebe a revelação e entrega no capítulo 5, dizendo que a tribulação vai gerar em vocês paciência. A onda tem que bater para a gente aprender a entender que por maior que seja a tempestade, Jesus ainda está no controle. Os discípulos se desesperam e Pedro junto deles vai lá capitaneando a turma, dizendo: o senhor não se importa? E Jesus se levanta para dizer assim: meu filho, vocês não estão entendendo. O mar, se aquieta. Vento, se cala. E o texto vai dizer que os discípulos olham uns para os outros dizendo assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles são discípulos de Jesus, mas não conhecem Jesus. O que o texto vai me ensinar é que eu começo a conhecer Jesus de verdade na proporção que o vento me agride. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas no meio do temporal, quando só sobra Ele, os meus olhos o contemplam, os meus olhos podem vê-lo. Eu vim pregar essa noite para te dizer: não importa a tempestade que você esteja enfrentando, não importa o tamanho do vento que seja contrário, eu vim te dizer que Jesus está nesse barco, no barco da tua história. Ele não vai descer, Ele não abre mão, Ele não vai procrastinar, Ele não vai deixar para amanhã, Ele não vai jogar na tua cara dizendo: mas você está todo errado. Ele está dentro do barco dormindo e dizendo assim: você precisa me conhecer melhor, porque esse vento não é maior do que a minha palavra. Você precisa entender a entrelinha, Pedro, porque lá na praia eu disse: passemos a outra margem. E quando eu dou uma palavra, podem vir ventos, demônios, tempestades, mas a minha palavra vai se cumprir. Eu quero liberar essa palavra na sua vida. Aquele que começou a boa obra vai completar, queira Satanás ou não. O diabo pode se levantar com todas as hostes malignas, mas Jesus está com você. Pode até parecer, pode até dar impressão, mas o controle está na mão dele. E por que é que Jesus nos escolhe? Ele não nos escolhe, não nos enxerga pelo estado atual. Se você for ao museu, você vai encontrar peças de artífice lindas, esculpidas em mármore, granito. Mas aquelas pedras que se tornam em arte, originalmente são pedras. A diferença é que o artista olhava e dizia assim: vou fazer algo lindo. E então ele começa a esculpir e trabalhar. O artesão vai na argila e pega um monte de barro. Mas a argila in natura não vem pronta, não vem limpa, ela vem suja, vem com pedra, vem com bicho. Mas então o artista vai limpar, vai lavar. E só depois de limpar que ele começa a dar molde. Nós somos uma geração de vaso pronto. Nós somos a geração: deixa eu comprar esse aqui, deu certo, compra outro. O Deus que nós servimos não.
Ele nos pega um barro sujo, informe, cheio de coisa errada, e alguém diz assim: não vale nada. Mas Jesus olha e diz assim: mas depois que eu terminar a obra, por que é que ele escolheu o barco de Pedro? Por que é que ele escolheu o barco da sua vida? Ele não estava equivocado, ele não se enganou com a sua proposta. Ele olhou e disse assim: eu sei quem você será quando eu terminar o trabalho. Só permanece, só fica, só se mantenha, só se mantenha sensível, porque a Bíblia diz que Jesus, no barco de Pedro, vai acrescentando cada dia o que ele precisava. No primeiro momento, a necessidade de Pedro é peixe, Jesus traz. Mas Jesus não quer trazer só peixe, ele vai ensinando Pedro a ser calmo diante dos ventos. Ele ensina Pedro a ter ousadia. Num outro momento, no mesmo barco, Pedro está mais corajoso e diz para ele assim: vou fazer prova do Senhor. Se o Senhor é mesmo o Senhor, que eu vou ter contigo. E Jesus responde para ele dizendo assim: vem. Olha que resposta horrível. Como assim, pastor? Claro, qualquer um de nós gostaria de uma grande confirmação. Jesus, se o Senhor é Jesus, que eu vá ter contigo. Esperava o quê? Sim, meu filho, vem aqui porque eu vou firmar esse mar. Jesus simplesmente diz para Pedro: vem. O que Jesus quer ensinar para Pedro é: meu filho, você não pode esperar grandes respostas, você não precisa ficar esperando grandes lógicas. Se você acredita que eu sou quem eu sou, desce do barco, porque o resto já está garantido. É garantia contra garantia. Eu não sei, eu não entendo, eu não conheço, mas o Deus que eu sirvo, primeiro eu ponho o pé e depois ele pavimenta o mar. Primeiro eu tenho coragem de descer e depois ele conserta as coisas. Quando ele entrou no barco lá na Galileia, ele está dizendo: eu vou entrar no teu barco e vou te ensinar. Quando faltar peixe, eu vou trazer peixe sem você entender. Eu vou te ensinar que quando o vento se levantar, eu tenho poder contra o vento. Eu vou te ensinar, Pedro, vou te ensinar, Pedro, que eu tenho poder sobre aquilo que te assusta. O mar pode colocar você tremendo, mas eu venho andando em cima do seu problema. No primeiro momento ele está dormindo no barco, no segundo ele diz assim: vão vocês. E a gente só vai entender depois. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles estão desesperados, dizendo: da outra vez ele estava, agora ele não está, nós vamos morrer. Aí Jesus vem andando. Olha aqui para mim. Jesus não podia voar? Jesus não podia, para quem está andando em cima das águas, voa. Aí alguém diz assim: não, mas ele não podia se mostrar como Deus. Então qualquer homem anda nas águas. Teólogo é uma maravilha, né? De boca fechada principalmente. Né? Não, porque ele não pode se mostrar. Então vamos andar na água nós dois também. Aí Jesus vem andando nas águas. Ele podia voar? Podia. Podia se trasladar? Podia. Podia ter aparecido dentro do barco? Também. Mas Jesus vem andando em cima das águas. Por quê, gente? Um de cada vez aí, vai. Olha para mim. Não é a onda que estava dando medo nos discípulos? Aí Jesus diz assim: eu entrei no seu barco para te ensinar que sobre aquilo que te dá medo, eu venho andando, eu caminho. Não é correndo, não é pulando, não é desviando, é andando.
Eu não sei quem já esteve no mar bravio. Ondas são coisas incontroláveis. Mas o texto diz que Jesus veio andando. Sabe o que é isso? Ondas de metros e mais metros batendo. Jesus dava um passo, o mar dizia: calma, porque o dono chegou. Aí ele dava mais um passo, o mar está batendo. Ele dá mais um passo e o mar acalmando. Do lado, tudo batendo, porque o barco ainda estava sendo açoitado. Mas ele vem andando. E aí? E cada lugar onde Jesus pisa, se acalma. Porque a presença dele não é de quem está visitando, é de quem tem controle total. A presença dele é de quem é dono absoluto. A tradução disso, do texto, vai dizer: a palavra dele é como a autoridade de um dono que diz a um cachorro: vai deitar. Eu não sei você, mas eu aprendi a respeitar cachorro. E quem tem juízo na cabeça também respeita, sobretudo quando ele é grande. Mas às vezes você chega num lugar, pastor Sérgio, e tem um Rottweiler desse tamanho. Aí o irmão diz assim: ai, pastor, ele é bonzinho. Você diz assim: mas preso é melhor, né, irmão? Aí o cachorro olha para você, às vezes vem uma irmãzinha desse tamanho, ela fala assim: vai deitar. Aquele cachorrão enorme vai assim e deita. O que o texto original vai dizer é isso. O poder da palavra de Jesus diante do mar é como do dono para um pet, para um bicho. Ô vento, vai deitar. Está atrapalhando os meninos, está incomodando o sono, está tirando a minha paz. Não entendeu? Vou melhorar. Ele entrou no barco da tua vida, não foi só para te dar peixe. Ele entrou no barco da tua vida para dizer: eu vou navegar na tua existência, e a cada dia comigo eu vou te ensinar coisas novas e firmes que você ainda não sabe. Você vai começar aprendendo que eu sou provedor. Você vai começar entendendo que eu tenho poder sobre os teus problemas. E você vai entender que aquilo que te coloca em crise não me coloca em crise. Nós estamos enfrentando um tempo difícil no mundo, mas eu vim aqui ser profeta de Deus para te dizer: Deus não está preocupado com isso. E Ele me trouxe aqui para te dizer: aquilo que está tirando a sua paz, não tira a paz dele. Ele ainda é o seu provedor, Ele é o seu mantenedor, Ele é o guarda de Israel. Vai descansar no meio de pandemia, no meio do desemprego, no meio da aflição, no meio da doença. Acalma o teu coração, porque aquele que entrou no teu barco ainda está aí, e me trouxe aqui para te dizer: eu sou contigo. E o que é lindo do texto, eu já preguei isso aqui em outros contextos, é que quando Pedro desce, tudo vai bem. Mas a Bíblia diz assim: e reparando no vento. Por quê? Porque o vento não pode atrapalhar Jesus. O diabo não pode atrapalhar Jesus de te abençoar. Então ele vai querer atrapalhar você de receber a bênção. Sabe igual a prova do Enem? Se não entra 5, o portão fecha. Então o diabo vai fazer o seguinte: eu vou furar o pneu do carro dele para ele não chegar. Que isso, pastor? Espiritualmente é assim: vou fazer a fé dele vacilar para ele reclamar e não chegar. Vou fazer uma situação diferente, que ele vai murmurar, vai amaldiçoar Deus, vai querer abandonar e vai desistir. A única coisa que o diabo não entende é que quando a gente desce do barco para começar a pisar sobre os problemas debaixo da ordem dele, o mesmo Jesus que disse vem, ele não disse vem e falou assim: ó, toca o barco aí, meu filho, a gente se vê depois. Quando Jesus vem e diz assim: tenha ousadia de confiar em mim para pisar nos seus problemas, o que o diabo não entende é que ele pode soprar o vento no meu ouvido para me fazer ter medo, mas ele não pode tirar Jesus da minha frente. Eu posso até deixar de olhar Jesus, mas ele não consegue fazer Jesus deixar de me olhar. Porque a Bíblia diz que quando o vento sopra, Pedro repara no vento, tira o olho de Jesus. Acho que alguém está entendendo, eu vou melhorar. Mas Jesus não tirou o olho de Pedro. O diabo pode ter colocado medo na tua cabeça, e você dizendo assim: não, pastor, Jesus me esqueceu.
Mas mesmo você duvidando, Jesus continua aí, me trouxe aqui hoje só para te falar isso. Eu ainda estou do seu lado, pertinho de você. Você pode ter tirado o olho de mim, olhando para o vento. No meio da pandemia, você pode ter retirado o olho de mim, olhando para a crise, para o medo, para a falta de dinheiro, para a falta de saúde, para aqueles que você perdeu. Você pode ter tirado o olho de mim, mas eu vim aqui hoje para te dizer, Ele não tirou o olho de você, e Ele está ao seu alcance. Dá um toque, não crê assim, Ele está pertinho. Não, me ajuda aí, vai. Assim, Ele está ao seu alcance. Que alcance, pastor? De um grito, de um clamor, de um clamor. Qual é a distância que Jesus está de você? Um clamor. Porque a Bíblia diz que quando Pedro repara no vento e começa a afundar, ele só grita e diz, Jesus, tem miséria. Antes dele acabar de falar, Jesus vai lá, pega na mão e diz assim, ei, você não pode, mas eu posso. Você vacila, eu não vacilo. Você duvida, eu não duvido. Você treme, eu não tremo. O vento ainda te assusta, mas o vento é um animalzinho na minha presença. Então se você não aguenta sozinho, segura na minha mão e vamos andar junto, porque eu basto sobre a sua vida. Alguém aqui recebe essa palavra? Eu vim te dizer, se está difícil sozinho, segura na mão dele hoje, clamando misericórdia, e ele vai mudar essa história. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois que ele entra no barco, ele vai trazendo provisão, fé, conhecimento. E no mesmo barco de Pedro, ele ainda insiste dizendo, Pedro, nem você ainda se conhece, mas eu intercedi por você. Eu quero terminar te dizendo que Ele não abre mão de você. E o amor dele é tão grande que Ele conhece a falha que você ainda vai cometer e não sabe. O que eu estou tentando te dizer é que Jesus não se enganou quando te chamou. No processo que você está vivendo hoje, você pode dizer, não, eu não sou a pessoa certa. Mas Ele está dizendo, você será, depois que eu terminar a boa obra. Na terceira vez que Pedro nega Jesus, olha como Ele é maravilhoso. Os soldados estão o açoitando, ele está carregando uma cruz, mas ele controla os detalhes da geografia. Porque a Bíblia diz que na terceira negativa de Pedro, o olho de Pedro cruza com o olho de Jesus. E Jesus não olha como um homem olharia dizendo assim, eu te avisei. Não. Jesus olha dizendo assim, eu já sabia, mas eu ainda acredito em você. Não se conforme com seus pecados. Não se conforme com seus equívocos. Mas não desista de você mesmo, porque Ele não desistiu. Não joga tudo fora, porque Ele não jogou. Ele olha para Pedro, no pior momento de Pedro, onde qualquer homem diria, maldito, você andou comigo e me largou. Ele olha dizendo, continua. Não bastando, quando ele ressuscita, ele chama aquelas mulheres e diz assim, avise os discípulos e a Pedro. Não. Vou dizer de novo. Ele olha para as mulheres e diz assim, corram lá e avisem aos discípulos e a Pedro. Que Pedro? Ótica humana, o traidor, o negador, aquele que fingiu que não te conhece. Na ótica de Jesus, aquele que caiu, aquele que me negou, mas aquele que aceitou meu chamado lá atrás, e aquele que ainda é barro na minha mão, não está pronto, mas eu estou terminando, eu estou quase acabando. O diabo colocou uma ranhura, eu vou consertar e eu vou terminar, porque a Bíblia diz no livro de Atos, o capítulo 2,
que Pedro junto com seus irmãos estão reunidos. Aí desce um fogo do céu. Deus está dizendo: o vaso está pronto. E para o vaso ficar sarado, curado e preparado para receber peso, tem que colocar no fogo. Então vou derramar agora o fogo do céu, para que esse vaso se purifique, para que esse vaso se fortaleça. E o vaso que negou, que mentiu, que afundou, que cortou a orelha, agora se levanta em pé, porque está pronto. Tudo que o diabo quer fazer na nossa vida é nos impedir de permanecer na mão dele. Pastor, estou tropeçando, estou caindo, estou errando, mas ainda está na mão dele. Pastor, eu ainda tenho uma dura cerviz, meu temperamento é ruim, eu ainda tenho coisas erradas, sim, mas você ainda está na mão dele. E quando estiver preparado, nem você vai se reconhecer. As pessoas vão olhar dizendo: mas não era ele, mas não pode ser ela. E eu explico e termino aqui, porque esse Pedro que negou com medo dos judeus, medo de morrer, mas agora ele vai diante dos mesmos judeus, levanta diante das autoridades e diz assim: ei, eu vim pregar sobre Jesus, aqueles que vocês crucificaram. E a Bíblia diz que quando Pedro faz o apelo, o primeiro e o segundo juntos, 8.000 pessoas. Jesus não se enganou com você. Jesus não entrou no barco errado. O diabo pode estar tentando fazer você pensar isso. Não, ele não era para mim aquilo. Eu vim aqui para te dizer exatamente você. Você ainda não sabe quem você será nele. Você ainda não sabe o que você será capaz de aguentar. Eu só vou te pedir uma coisa: permanece. Continua. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te desamparar. Ele não se enganou com você. Mas quando ele completar a boa obra, e por que ele me ama? Isso eu não sei explicar. Por que ele me escolheu? Também não sei dizer. O que me basta: ele me ama. Ele me escolheu. De tantos outros, ele decidiu que fosse você. Nessa cidade moram 250.000 pessoas aproximadamente. Você não está aqui hoje por acaso. Alguém já entendeu? Vou melhorar. Você não está aqui hoje por acaso. Você poderia ter ido a qualquer outro lugar, a qualquer outra igreja, a qualquer outro culto. Você não veio aqui por acaso. Se você está aqui hoje, é porque Jesus me trouxe para te dizer: eu não errei em te escolher. Você ainda pode estar todo atrapalhado, mas eu sei o que eu farei sobre a tua história. Eu sei quem será você quando eu terminar o processo. Só não sai do barco. Se você puder, curva a sua cabeça por alguns instantes. Eu queria que você tirasse um tempo com Deus. Você não é um acidente. Você não nasceu por acaso. Jesus te escolheu. Haviam outros barcos, mas Ele escolheu o seu. Haviam outras pessoas, mas Ele escolheu você. Haviam pessoas mais capacitadas, melhores, mais bonitas, mais inteligentes, mas Ele te escolheu. Aos que estão eu sou o que acalma qualquer tempestade, e o impossível é só um detalhe. Eu sou esperança, caminho e vida, e eu
Você não foi um acidente. Você não foi falta de opção. Você não foi aleatoriamente escolhido. Ele vem andando na história da tua existência. Olhou você e disse a você: eu sou improvável. No janeiro profético, nós ministramos aqui sobre Gideão. E falando sobre Gideão, a mensagem está na internet, assista depois. Gideão era uma prova dessa, porque Gideão não se conhecia. Quando o anjo aparece para ele, ele diz assim: eu sou o menor filho da menor tribo. Não sou eu. Mas o anjo diz: é você. Vai nessa tua força. Que força? Gideão está malhando trigo no lagar com medo do inimigo. Mas Deus olha para ele e diz assim: vai nessa força. Que força? A força que você ainda não conhece, mas que eu já coloquei dentro de você. Você ainda não sabe, mas você vai vencer um exército com 300 homens. Você ainda não sabe, mas você vai revolucionar o mundo. Você ainda não sabe, ainda está negando, ainda está cortando a orelha, mas a humanidade vai conhecer o meu nome, porque você vai estar pronto quando eu terminar. Nós estamos aqui hoje numa igreja evangélica. Nós estamos aqui hoje confessando o nome de Jesus. E nós só estamos aqui porque não foram anjos que escreveram essas histórias. É porque Pedro, Tiago, João e tantos outros não estavam prontos, mas ele completou a obra. E ele vai completar na sua também. Você não vai ficar pelo caminho. Você não vai ser esquecido pela história. Você não será marcado como alguém que deu errado. Recebe essa palavra. Jesus me trouxe aqui para te dizer: eu não errei, eu escolhi certo. E você pode estar torto, mas eu vou endireitar. E quando terminar a boa obra, os seus olhos não vão compreender aquilo que eu farei em você e através de você. Eu quero terminar te dizendo: nunca defina alguém por um momento. Nunca defina alguém por um momento. O caído de hoje pode ser o pregador de amanhã. O cortador de orelha de hoje pode ser o pastor da igreja amanhã. Labancho, rabas, ficomanas. O perseguidor de hoje pode ser o doutrinador de amanhã. Não defina ninguém por um momento e não se define. Eu quero terminar aqui, porque pior do que os outros é o julgamento que nós fazemos sobre nós mesmos. Quantas vezes a gente não faz como Isaías e diz assim: ou como Jeremias: eu não passo de uma criança. Quantas vezes a gente se menospreza? Quantas vezes a gente se sente incapaz? E isso é bom, mas por se sentir incapaz, a gente se afasta. E o que a gente pensa é: o outro é melhor, o outro é mais capaz, o outro é melhor preparado. Olha aqui para mim, eu termino agora. Jesus não se equivocou com você. E se Ele está colocando no seu coração, empreenda. Pastor, não tem dinheiro, vai. Porque sem dinheiro a tua empresa vai virar um negócio que vai revolucionar o mercado. Se Ele está te dizendo louva, não pastor, mas tem outro no meu lugar, comece a louvar. Ele vai soprar você para a glória do nome dEle. Se Ele está dizendo faça, podem haver outros melhores, eu sei, mas Ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele escolheu você. É isso que eu vim pregar para o seu coração hoje.
Não tente entender, não tente discutir. Para de olhar se tem alguém melhor. É você. É você. Ele não se enganou, ele sabia quem você era, mas ele sabe quem você